Um filme sobre desejo, poder e segredos escondidos atrás de máscaras. Décadas depois do seu lançamento, De Olhos Bem Fechados ganhou novos ecos com os arquivos Epstein, reacendendo teorias sobre elites, sociedades secretas e redes de poder invisíveis. Seria apenas ficção ou um vislumbre perturbador de um mundo que realmente existe? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu tenho um episódio daqueles diferentões para trazer para vocês. Você já tá rindo, Alexandre? Eu já tô rindo. Eu nem falei do que é, Alexandre. Poxa vida, fala. assim você me quebra. Fala o que é, Marcelo. A gente vai falar das teorias da conspiração envolvendo Stanley Kubrick, o filme dele, o último filme dele, De Olhos Bem Fechados, e os arquivos Epstein. Olha aí, é bom que você já falou isso logo no início, pra manter a galera, né? Porque É uma parte bem importante. É uma parte bem importante. Não, porque quando a gente falava sobre esse episódio, parecia que você ia falar filme, e no final ia falar dos arquivos Epstein, como eles se ligam, e eu ficava, caraca, a gente vai perder a galera no meio do filme. No meio do episódio, não é do filme. E, tipo, no meio da discussão sobre o Sim, filme, e só quem encarasse a discussão sobre o filme ia ser recompensado com as notícias sobre o Epstein, porque tal qual, sei lá, um vídeo do H. Bomberman não é sobre o que inicialmente parece ser, entendeu? Então eu acho isso interessante. Dito isso, me fala aí o que acontece em De Olhos Bem Fechados. Eu vou começar te falando quem era o Stanley Kubrick. Então me diz aí um pouquinho o básico sobre quem é essa pessoa. O que aconteceu com o Stanley Kubrick? Ele morreu. Todo mundo aqui nesse podcast. Morreu ou sumiu, né? Esse geralmente é o caso. Mas vamos lá. Nascido em Nova York em 26 de julho de 1928, Stanley Kubrick cresceu no Bronx, filho de um médico e de uma dona de casa, e tinha uma irmã mais nova. Ele nunca se adaptou à escola. Ele faltava com frequência e terminou o ensino médio entre os últimos da turma, apesar da inteligência evidente. Anos depois, o Kubrick resumiria a experiência de forma direta. Nunca aprendi nada na escola e nunca li um livro por prazer até os 19 anos. Na juventude, ele sonhava em se tornar jogador de beisebol ou escritor. O Kubrick, porém, acabou revelando um talento precoce em fotografia. Aos 16 anos, ele começou a vender imagens para a revista Look e no ano seguinte ele já fazia parte oficialmente da equipe da revista. Fora do expediente, ele passava noites no Museu de Arte Moderna de Nova York, ampliando o repertório visual que mais tarde marcaria sua linguagem cinematográfica. O Kubrick tentou ingressar na universidade, mas ele foi rejeitado por todas as instituições às quais se candidatou. No início dos anos 50, ele se voltou definitivamente para o cinema. Os seus primeiros projetos foram curtas documentais, financiados por amigos e familiares. Em 1953, ele lançou de forma independente o longa Medo e Desejo, acumulando funções como diretor de fotografia, montador e técnico de som, um padrão de controle criativo que marcaria toda a sua carreira. Com o tempo, o Kubrick também assumiria os roteiros e a produção dos seus filmes. Entre 1957 e 1999, ele dirigiu 10 longas-metragens. Nos primeiros anos vieram títulos como Spartacus, Lolita e Dr. Strangelove. Em 1968, após anos de desenvolvimento,
Kubrick lançou em 2001 Uma Odisseia no Espaço, que recebeu 13 indicações ao Oscar e rendeu a estatueta de melhores efeitos visuais. A consagração crítica se consolidaria com Laranja Mecânica, O Iluminado e Nascido para Matar. Tem filmes muito diferentes, né? De gêneros muito diferentes e diversos na filmografia curta dele. Depois de se mudar para a Inglaterra no início dos anos 60, o Kubrick se tornou cada vez mais recluso. Ele reduziu aparições públicas, evitava entrevistas e raramente era fotografado. Ele trabalhava à noite e dormia durante o dia, seguindo o fuso horário dos Estados Unidos. Stanley Kubrick morreu enquanto dormia, vítima de um ataque cardíaco, em 7 de março de 99, em sua residência em Hertfordshire, poucas horas após entregar ao estúdio a versão final do seu último filme, De Olhos Bem Fechados, estrelado por Nicole Kidman e Tom Cruise. E esse filme é a espinha dorsal desse episódio. Entre as muitas conquistas que consolidaram o legado do Kubrick, há um aspecto frequentemente subestimado: a sua associação persistente com teorias da conspiração. É curioso que um cineasta tenha explorado temas tão distintos quanto a corrida espacial e sociedades secretas, criando um terreno fértil para interpretações paralelas. A obra do Kubrick sempre atraiu hiperanálises. Os seus filmes são frequentemente tratados como algo além do que mostram na superfície, como se a narrativa fosse apenas uma distração, enquanto a verdadeira mensagem está escondida nas entrelinhas. A imagem do Kubrick como perfeccionista recluso, somada a uma filmografia relativamente enxuta, alimentou esse mito quase automaticamente. Da recusa em assumir totalmente Spartacus às especulações sobre lentes da NASA, passando pelo projeto nunca realizado sobre Napoleão, tudo parece convergir para um episódio final: a sua morte pouco antes da estreia de Olhos Bem Fechados. Some-se a isso o impacto de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e não demorou para surgir a piada recorrente de que ele teria sido capaz até de forjar o pouso na Lua. Tem gente que não acha que é piada, não. Será? No entanto, apesar da grandiosidade técnica e estética, talvez o verdadeiro truque do Kubrick tenha sido outro: revisitar incessantemente a fragilidade humana. Os seus personagens, muitas vezes cínicos ou arrogantes, acabam expostos não por forças sobrenaturais, mas pelas suas próprias limitações. De Olhos Bem Fechados, a sua última obra, segue essa lógica. Como tantos de seus filmes, apresenta camadas que não se revelam facilmente numa primeira assistida. Lançado em 1999 e recebido com críticas divididas, ele foi inicialmente visto com desconfiança. Formou-se rapidamente um consenso apressado: ele seria apenas um filme sobre sexo. A crítica Janet Maslin escreveu que um homem capaz de criar universos inteiros tinha escolhido o quarto como a sua última fronteira. Com o tempo, essa percepção mudou. Vieram as reavaliações críticas e depois a chamada crítica de imersão, análises baseadas em revisões repetidas, nas quais detalhes visuais e símbolos secundários passam a ser considerados mais importantes que o próprio diálogo ou a narrativa explícita. Parte-se da premissa de que o diretor escondeu uma verdade clandestina, acessível apenas aos mais atentos. Nesse caso, não seria nem uma interpretação, seria a revelação para você do que aquele filme realmente se trata. Esse tipo de leitura extrapolou o cinema e contaminou a forma como muitos passaram a interpretar o mundo. É difícil dizer se a cultura da hiperanálise alimentou a popularização das teorias conspiratórias ou se ambas floresceram ao mesmo tempo, impulsionadas por uma era de excesso informacional. O fato é que o que antes parecia marginal acabou entrando no debate central. Kubrick sempre esteve no centro dessas projeções, de supostos símbolos ocultos em O Iluminado às teorias sobre a encenação da chegada à Lua. A sua aura reclusa e perfeccionista apenas ampliou o mistério.
Sua filmografia lida com poder, manipulação e auto-engano. Glória Feita de Sangue expõe oficiais que tratam soldados como peças descartáveis. Lolita mostra como a perversão pode se disfarçar de sofisticação. O Iluminado apresenta um país assombrado pela própria violência histórica. Conspiração, culpa e negação atravessam esses universos, sempre ancoradas em conflitos humanos concretos. O legado do filme De Olhos Bem Fechados se tornou particularmente intrigante, porque a discussão evoluiu apenas de "será que esse filme é bom?" para o filme revela crimes da elite. Quando veículos como a Newsweek traçaram paralelos entre a obra e escândalos envolvendo figuras como Jeffrey Epstein, a fronteira entre interpretação crítica e teoria conspiratória ficou ainda mais difusa. Kubrick explorava o fascínio humano por estruturas ocultas de poder, mas também a nossa tendência de enxergar padrões onde talvez exista apenas ambiguidade. E, ironicamente, nenhum dos seus filmes expressa melhor essa tensão do que aquele que encerrou sua carreira. Quando De Olhos Bem Fechados chegou aos cinemas no verão de 99, a reação inicial foi de indiferença. Muitos críticos pareciam não saber exatamente como lidar com o filme, o tratando menos como a obra final de um cineasta consagrado e mais como um trabalho inacabado. A impressão não era totalmente descabida. O Stanley Kubrick tinha morrido em março daquele ano, poucos dias após entregar para a Warner uma versão que ainda passaria por ajustes finais realizados pelo estúdio. A campanha de marketing prometia um thriller erótico ousado, centrado em uma longa e controversa sequência de orgia que quase levou o filme a receber classificação restritiva nos Estados Unidos. O que o público encontrou, porém, foi algo bem diferente: um drama conjugal, lento e ambíguo. No centro da narrativa está o médico nova-iorquino Bill Hartford, interpretado por Tom Cruise, profundamente abalado quando a sua esposa Alice, a Nicole Kidman, confessa ter fantasiado intensamente com outro homem. A revelação desencadeia uma longa jornada noturna por Manhattan, marcada por encontros carregados de desejo, mas sempre interrompidos ou frustrados, até que o Bill acaba se infiltrando numa reunião sexual mascarada, organizada por uma sociedade secreta numa mansão isolada de Long Island. A atmosfera é deliberadamente onírica. Tom Cruise e Nicole Kidman, ainda casados na época, entregaram atuações contidas e estranhamente deslocadas, o que reforça a sensação de que tudo pode ser sonho, projeção ou paranoia. A encenação da orgia, com máscaras, senha de acesso e uma coreografia ritualística, dividiu opiniões. Para alguns parecia mais teatral do que sensual ou ameaçadora. A trama, no entanto, é relativamente simples. Bill e Alice vivem confortavelmente em Manhattan com a filha Helena. Durante uma festa de Natal oferecida por Victor Ziegler, um paciente do Bill, surgem flertes e tensões que revelam desejos latentes sob a superfície elegante. Na noite seguinte, sob efeito de álcool e ressentimento, a Alice confessa que certa vez fantasiou abandonar o marido por um oficial da Marinha, que ela viu brevemente durante férias. A revelação desestabiliza o Bill de forma devastadora. O que se segue é uma espécie de odisseia noturna. Uma jovem enlutada que lhe declara amor inesperadamente, um encontro interrompido com uma prostituta chamada Domino e, por fim, a descoberta de uma festa secreta acessível apenas com uma senha. Disfarçado, o Bill presencia um ritual sexual coreografado, mas é rapidamente desmascarado como um intruso. Uma mulher intervém para protegê-lo, assumindo as consequências da sua presença. Ele é liberado, mas advertido a permanecer em silêncio. No dia seguinte, a realidade parece ainda mais instável. O Bill descobre que o pianista que o levou até a festa desapareceu sob circunstâncias suspeitas, que a Domino testou positivo para HIV
e que a mulher que o salvou pode ter morrido. Convocado para uma conversa, o Victor Ziegler tenta minimizar os acontecimentos, sugerindo que tudo não passou de uma encenação destinada a intimidá-lo, embora deixe claro que as pessoas envolvidas são poderosas e perigosas. Quando Bill volta para casa, ele encontra a máscara usada na noite anterior sobre o travesseiro, e aí a fantasia e a realidade colidem definitivamente. Ele confessa tudo para Alice. E no dia seguinte, enquanto eles caminham por uma loja de brinquedos com a filha, o casal confronta a fragilidade do próprio casamento. O Bill pede desculpas, a Alice sugere que eles façam algo para salvar a relação. E diante da pergunta sobre o que exatamente eles deveriam fazer, ela responde com uma única palavra: foder. Com o passar do tempo, De Olhos Bem Fechados passou por uma reavaliação significativa. O que antes parecia apenas um drama erótico morno, revelou-se uma investigação inquietante sobre desejo, ciúme, poder e auto-engano. A famosa sequência da orgia se tornou o elemento mais discutido do filme, alimentando interpretações que vão de crítica social a teorias conspiratórias sobre elites secretas. A expectativa em torno do lançamento era enorme. O Stanley Kubrick não lançava um longa há 12 anos e a imprensa britânica alimentou rumores sensacionalistas durante a produção. O público, que esperava escândalo, encontrou um drama conjugal lento, ambíguo e desconfortável. Um crítico ironizou que o filme acabava sendo o mais obsceno de 1958. Uma provocação que capturava bem a frustração de quem aguardava por algo explosivo e recebeu, em vez disso, uma reflexão quase antiquada sobre desejo e ciúme. Curiosamente, enquanto parte da crítica britânica e norte-americana reagiu com frieza, o filme foi melhor recebido em países latinos e mediterrâneos. Com o tempo, essa recepção mais calorosa pareceu antecipar a reavaliação crítica que viria nos anos seguintes. Hoje, a obra ocupa um lugar mais sólido na filmografia do Kubrick. O projeto, na verdade, era antigo. O Stanley Kubrick se interessou pelo livro Traum Novel, de 1926, do Arthur Schnitzler, ainda no fim dos anos 60, e ele retornou ao material diversas vezes ao longo das décadas. A história, escrita por um autor austríaco fascinado por adultério, ambivalência sexual e auto-engano no casamento burguês, oferecia exatamente o tipo de tensão psicológica que o diretor gostava de explorar. Para adaptar o texto ao cinema, o Kubrick deslocou a ação da Viena do início do século XX para Nova York dos anos 90. Ainda assim, grande parte da cidade foi recriada em estúdios ingleses, resultando numa Manhattan estranhamente artificial e onírica. A produção começou oficialmente em 96 e ganhou contornos lendários. Foram 294 dias de filmagem ao longo de 579 dias corridos, com refilmagens constantes. A pós-produção se estendeu por meses. Mesmo com a saúde fragilizada, o Kubrick manteve o seu controle obsessivo sobre cada detalhe. Em 2 de março de 99, ele exibiu uma versão do filme para o Tom Cruise, a Nicole Kidman e executivos da Warner. Dias depois, ele realizou outra sessão privada em sua casa. E em 7 de março, ele morreu de ataque cardíaco. A proximidade entre a exibição e a sua morte alimentou especulações sobre o grau de conclusão da obra. A Warner afirmou que o Kubrick havia entregue a sua versão final, embora ajustes de mixagem, trilha sonora e correção de cor tenham sido concluídos após o seu falecimento. Outro ponto controverso foi a decisão do estúdio de alterar digitalmente a sequência da orgia para garantir a classificação R nos Estados Unidos. Figuras foram inseridas na imagem para obscurecer atos sexuais explícitos e evitar uma classificação mais pesada. Tipo aquele filme que eu nunca lembro qual que é, do... Austin Powers? Austin Powers. Exatamente. Na época zoaram esse filme falando que, tipo, cara, a Warner vai lançar um Austin Powers mais sério. Aham. Mas acabou que eles não fizeram
tantas correções assim, tantas edições assim, entendeu? Porque senão realmente ia ficar muito ridículo. Mas eles ainda botaram aí umas coisas aleatórias na frente. Pois é. A decisão irritou críticos e fãs, que argumentaram que o Kubrick jamais teria temido uma classificação mais restritiva. Anos depois, a versão sem essas edições foi lançada em DVD, encerrando parcialmente a controvérsia. No centro de toda essa discussão está a própria história do filme. O Bill, um médico bem-sucedido da elite nova-iorquina, viu seu casamento abalado ao descobrir que o desejo da esposa existe fora do seu controle. Desestabilizado, ele atravessa uma noite de encontros e quase encontros até chegar a uma reunião secreta onde sexo e hierarquia se organizam em forma ritual. Ali, ele descobre o limite invisível do próprio privilégio. Ele acredita ser membro daquela elite, mas ele descobre que é apenas tolerado por ela. Quando é exposto como um intruso, ele não enfrenta violência explícita, mas algo talvez mais perturbador. A certeza de que existe um mundo estruturado acima dele, indiferente à sua curiosidade. Acho engraçado ele ser médico, né? Porque é uma galera que realmente se acha muito no topo da elite. Ganha muito melhor do que a maioria da população, né? Mas não tá nem longe, perto desses ultra ricos. Exatamente. Tá muito longe ainda. No fundo, De Olhos Bem Fechados não é apenas sobre sexo ou sociedades secretas. É sobre humilhação e lucidez. Sobre perceber que estabilidade e ordem são construções frágeis e que o mundo, inclusive o mundo íntimo, é maior e mais ambíguo do que nós imaginamos. O Kubrick passou décadas tentando contar essa história. Quando finalmente o fez, entregou um filme que não oferece respostas fáceis, apenas um espelho desconfortável. Talvez por isso tenha sido mal compreendido no início. E talvez por isso ele continue sendo revisitado, discutido e reinterpretado até hoje. As primeiras críticas classificaram De Olhos Bem Fechados como um thriller erótico ou uma odisseia sexual, recorrendo a termos como freudiano, fantasia, culpa e sonho. O sexo, de fato, ocupa um lugar central na narrativa. Mas reduzir o filme a isso é ignorar outras camadas igualmente importantes, como classe social, capitalismo, poder, consumo e hierarquias invisíveis. O filme é sobre desejo, e não apenas desejo sexual, mas também dinheiro, status, comunicação e auto-engano. A primeira fala do Bill no filme, que é "Querida, você viu minha carteira?", aponta para um eixo temático decisivo, o dinheiro como linguagem. Médico bem-sucedido, o Bill acredita pertencer a um mundo onde tudo pode ser adquirido. Ao longo da história, porém, fica evidente que ele não passa de um prestador de serviços da elite. O filme sugere que os ultra-ricos tratam tudo como mercadoria, inclusive pessoas. Aqueles que orbitam essa elite frequentemente internalizam o desejo de ascender a ela, mesmo que isso signifique aceitar a própria subordinação. A Alice ocupa posição semelhante, embora por outra via. A sua beleza e sexualidade funcionam como um capital simbólico, enquanto o dinheiro do Bill opera como um capital financeiro. Ainda assim, nenhum dos dois consegue ultrapassar a barreira invisível que os separa do clube. Essa crítica à lógica de mercado atravessa o filme e se mistura a referências a sociedades secretas e estruturas de poder. Críticos como Adrian Mack apontam que, já na abertura, a Alice aparece enquadrada entre pilares que evocam simbologia maçônica, diante de persianas formando um triângulo associado à iconografia da maçonaria. O corpo feminino surge, assim, enquadrado entre símbolos historicamente ligados a fraternidades masculinas de poder. Em outra cena, o Bill é insultado por jovens usando jaquetas da Universidade de Yale, instituição associada à sociedade secreta Skull and Bones,
fundada em 1832 e integrada ao longo da história por figuras influentes da política e dos negócios norte-americanos. Essas alusões reforçam a ideia de que o poder circula em redes fechadas, sustentadas por rituais, privilégios e silêncio. A sequência da orgia na mansão ecoa descrições históricas de cerimônias secretas, nas quais vendas, máscaras e hierarquias são centrais. No filme, homens mascarados conduzem o ritual, enquanto mulheres aparecem como corpos disponíveis. O resultado é um retrato desconfortável da misoginia estrutural, o feminino como objeto de troca dentro de sistemas dominados por homens. Essas associações se expandem para outras instituições e mitologias, da Igreja da Cientologia à CIA, passando por nomes como Rockefeller, Windsor e Rothschild. Parte dessas leituras se aproxima do território conspiratório, outra pode ser entendida como uma sátira. Ao exagerar símbolos, insígnias e rituais, Kubrick talvez esteja menos denunciando uma organização específica e mais examinando o impulso humano de projetar medos em estruturas ocultas. A escolha do período natalino, em contraste com o período de carnaval em que a história do livro se passa, intensifica a crítica ao consumo. O Natal norte-americano dos anos 90 representa o auge do capitalismo festivo, luzes, vitrines e excesso. As máscaras venezianas reforçam essa metáfora. Veneza foi um dos grandes centros mercantis e culturais da história, e no filme as máscaras venezianas aparecem repetidamente, no apartamento da Domino, na loja Rainbow Costume Rental e na mansão, simbolizando identidades fragmentadas, o eu íntimo versus o eu social. Há ainda uma camada metacinematográfica inevitável. Tom Cruise, o protagonista do filme, é publicamente associado à cientologia, assim como uma das filhas do Stanley Kubrick. Alguns intérpretes veem paralelos entre a trajetória do Bill, alguém que acessa brevemente um círculo fechado, é advertido e retorna sem provas, e a experiência de pertencimento a sistemas hierárquicos baseados em segredo. Essas leituras permanecem especulativas, mas revelam como o filme estimula conexões entre ficção e biografia. Para entender melhor como funciona a cientologia, eu recomendo que vocês escutem o nosso episódio 241, sobre o desaparecimento da Shelley Miscavige. A mansão Somerton, a mansão onde se passa a orgia do filme, foi filmada em Mantmore Towers, uma propriedade construída no século XIX para a família Rothschild. Festas históricas dessa linhagem, como o célebre baile surrealista promovido pela Marie-Hélène de Rothschild em 72 no Château de Ferrières, apresentam paralelos visuais com o ritual do filme. Máscaras, convites enigmáticos e atmosfera teatral. O convite da Marie-Hélène, por exemplo, ele estava todo escrito ao contrário. Você só conseguia ler o convite da festa botando ele no espelho. Muito difícil. Isso em 72. Não tinha Google para te ensinar a fazer essas coisas. Mas tinha espelho pra todo mundo. Tinha espelho pra todo mundo, isso é verdade. E entre os convidados dessa festa estavam Salvador Dalí, Audrey Hepburn, mas eram, muitas celebridades, entendeu? Não se trata de provar equivalências, mas de reconhecer que o Kubrick dialoga com imaginários já existentes sobre a riqueza e o espetáculo. Símbolos se acumulam ao longo do filme. Pentagramas associados a tradições matemáticas e ocultistas e espelhos espalhados por quase todos os cenários. O espelho, aliás, é uma das alegorias mais presentes. A Alice se observa enquanto transa com o marido. O Bill encara o próprio reflexo após cada deslocamento noturno. Atravessar o espelho significa entrar em um mundo de lógica invertida, onde fantasia e realidade se confundem. Talvez, de olhos bem fechados, não seja apenas sobre sociedades secretas ou elites decadentes. Talvez ele seja, sobretudo, sobre projeção. Se a jornada noturna do Bill foi lida como extensão do seu inconsciente, então todas as conspirações que ele enxerga dizem tanto sobre seus medos e desejos quanto sobre qualquer estrutura externa.
Nesse sentido, o filme não seria apenas uma obra que gerou teorias conspiratórias, mas um filme sobre a própria necessidade humana de criá-las. E essa ambiguidade é precisamente o que o mantém vivo. Nunca sabemos se estamos diante de uma denúncia, uma sátira ou um espelho. Talvez seja tudo ao mesmo tempo. Quase todas as personagens femininas centrais de Olhos Bem Fechados aparecem associadas a contextos sexuais ou algum tipo de troca implícita envolvendo poder, desejo e dinheiro. Não se trata apenas de erotismo. O filme constrói lentamente a sensação de que essas mulheres existem dentro de um sistema social onde os seus corpos circulam como moeda. Ao longo da narrativa, o Stanley Kubrick deixa pistas sobre o lugar da Alice na hierarquia daquele mundo. Ela e o Bill vivem confortavelmente, frequentam festas luxuosas e parecem pertencer à elite, mas na verdade são apenas participantes periféricos de um sistema muito maior, sustentado por homens muito mais ricos e influentes, homens como Victor Ziegler. Essa distinção se torna ainda mais evidente na sequência da orgia na mansão. As mulheres mascaradas são apresentadas quase como objetos rituais, silenciosas, intercambiáveis, exibidas em uma coreografia cuidadosamente organizada. Há um elemento de espetáculo ali, mas também de hierarquia. Elas são escolhidas, examinadas e conduzidas pelos homens presentes. O Kubrick chegou a orientar que os corpos das mulheres da orgia tivessem proporções semelhantes ao corpo da Nicole Kidman. O efeito é sutil, mas muito significativo. Muitas daquelas mulheres parecem duplicações da Alice. O filme sugere, portanto, que qualquer mulher poderia ocupar aquela posição. A diferença entre esposa respeitável e objeto sexual talvez seja apenas circunstancial. Outro detalhe recorrente são as gargantilhas usadas por várias personagens femininas, como a Alice, a Marion, a Domino e as mulheres da orgia. O acessório funciona quase como uma metáfora visual de coleiras, evocando a ideia de posse ou de submissão. E tudo isso nos leva aos aspectos mais sombrios do filme De Olhos Bem Fechados, a exploração sexual de mulheres. Logo no início do filme, há uma cena em que o Bill entra no banheiro da mansão do Victor Ziegler e encontra a Mandy inconsciente após uma overdose. A diferença de idade entre o Ziegler e a Mandy é enorme e a dinâmica é clara. Ela depende do ambiente social que ele controla. O Ziegler, ainda fechando o zíper da calça, demonstra irritação quando o Bill sugere que a jovem permaneça ali para se recuperar. O anfitrião quer retirá-la imediatamente pela porta dos fundos, como se estivesse apenas descartando um problema inconveniente. Outro tema ainda mais pesado presente no filme é a pedofilia e a sexualização de crianças. O dono da loja de fantasias, o Sr. Millet, prostituindo a própria filha adolescente, é o exemplo mais flagrante. Quando Bill vai até a loja, vemos que ele encontra uma adolescente sendo usada por homens adultos em alguma fantasia perversa. Ela sussurra em seu ouvido e pede que ele compre uma capa que represente a realeza. O Sr. Millet sabia o que estava acontecendo quando Bill pediu uma capa preta e uma máscara, e devido ao envolvimento percebido do Bill, ele até ofereceu a filha adolescente no dia seguinte. Tudo isso evoca teorias da conspiração sobre tráfico de crianças e redes de prostituição comandadas por elites poderosas, os criminosos mais ricos do mundo. O Kubrick já havia explorado esse tipo de dinâmica em Lolita, a adaptação do romance do Vladimir Nabokov, sobre a obsessão de um homem adulto por uma adolescente de 14 anos. Em ambos os casos, o diretor examinou a maneira como certos homens utilizam a sua posição social para justificar desejos moralmente condenáveis. A sequência final do De Olhos Bem Fechados, na loja de brinquedos, acrescenta uma camada particularmente inquietante ao filme. Enquanto Bill e a Alice conversam sobre o futuro do relacionamento, a Helena, a filha do casal, vaga pela loja examinando as prateleiras e os brinquedos.
Alguns espectadores acreditam notar um detalhe perturbador ao fundo da cena. 2 homens que teriam aparecido anteriormente na festa do Victor Ziegler parecem estar novamente presentes na loja. Eles nunca são mostrados com clareza ou por muito tempo, mas se assemelham aos convidados vistos antes, homens mais velhos, de terno escuro, discretos e quase anônimos. Em meio à movimentação da loja, a Helena se afasta dos pais e caminha entre as prateleiras. Em determinado momento, ela passa perto desses 2 homens e desaparece parcialmente atrás de uma arara de brinquedos. Tudo acontece muito rápido, quase diluído no movimento da cena. Ainda assim, algumas pessoas enxergam ali algo mais perturbador, a impressão de que a Helena poderia estar seguindo aqueles homens. A ambiguidade aumenta porque instantes antes, o Bill e a Alice parecem encorajar a filha de forma distraída. Enquanto eles conversam, eles dão leves tapinhas nas costas da filha, como se simplesmente a incentivassem a continuar explorando a loja. A Helena olha para os pais por um momento como se buscasse confirmação, e depois ela segue em frente. A câmera, porém, não acompanha o desfecho desse movimento. Em vez disso, o filme corta para closes do Bill e da Alice, deixando o destino da Helena fora de quadro. A partir desses elementos surgiu uma das leituras mais sombrias de Olhos Bem Fechados. Nessa interpretação, a Helena teria sido entregue pelos próprios pais aos mesmos círculos de poder que o Bill vislumbrou durante a sua odisseia noturna, sugerindo um sistema de exploração que se perpetua, incorporando novas vítimas. Outros consideram essa leitura um exagero interpretativo, argumentando que o Kubrick provavelmente pretendia apenas retratar a banalidade da vida cotidiana voltando ao normal depois de uma experiência perturbadora. Essa ambiguidade alimentou uma das interpretações mais inquietantes do filme, a ideia de que as estruturas de poder e exploração sugeridas ao longo da história são cíclicas e continuam operando silenciosamente, mesmo quando a narrativa chega ao fim. Na década de 90, com a ascensão da internet, o tráfico sexual no mundo todo se expandiu significativamente. A nova tecnologia facilitou o contato, o recrutamento e a organização dessas redes. Hoje, trata-se de uma indústria estimada em cerca de 150 bilhões de dólares. Milhões de pessoas são traficadas todos os anos e muitas delas são crianças. A pergunta é: para quem essas crianças são traficadas? Diante da dimensão desse mercado e dos valores exorbitantes envolvidos, é difícil ignorar a possibilidade de que parte dessa demanda venha de pessoas muito ricas e poderosas. E essas vítimas raramente retornam para um lugar seguro. Muitas desaparecem sem deixar rastros. Nesse contexto, o nome do Jeffrey Epstein tornou-se um dos exemplos mais emblemáticos desse tipo de rede no mundo ocidental. O Epstein mantinha propriedades luxuosas em Nova York, na Flórida, no Novo México e numa ilha privada no Caribe. As suas casas e aviões eram frequentados por jovens, muitas delas inicialmente abordadas pela sua cúmplice Ghislaine Maxwell na saída de escolas do ensino médio. A proposta parecia simples: ganhar algumas centenas de dólares por uma massagem. Com o tempo, porém, muitas relataram ter sido manipuladas, aliciadas e abusadas. Posteriormente, o Epstein também apresentava essas jovens a amigos e conhecidos do seu círculo social, pessoas como Donald Trump, Bill Gates e o príncipe Andrew, por exemplo. Segundo diversos relatos, muitos desses encontros começavam de maneira aparentemente banal. Visitantes das propriedades eram perguntados se gostariam que uma garota lhes fizesse uma massagem. Há depoimentos indicando que o próprio Epstein solicitava várias dessas sessões por dia, algumas estimadas em até 3 massagens por dia. Eu falo massagem com aspas porque, obviamente não eram só massagens. Quando o escândalo explodiu, muitos espectadores voltaram a assistir de olhos bem fechados com uma sensação incômoda,
quase como se o filme tivesse deixado de ser ficção. Aquela sociedade secreta de homens poderosos reunidos em festas privadas, onde mulheres circulam como peças descartáveis, passou a soar menos como metáfora cinematográfica e mais como um reflexo perturbador de algo que sempre existiu. A história do Jeffrey Epstein reforçou esse desconforto. De repente, o universo criado por Kubrick deixou de parecer distante. O filme retrata um ecossistema onde figuras como Epstein não são acidentes, e sim produtos quase inevitáveis de um sistema alimentado por dinheiro ilimitado, silêncio cúmplice, sensação de impunidade e um desejo sexual deformado pelo poder. As vítimas do Epstein também lembram de forma inquietante as mulheres da orgia mascarada no filme, especialmente a figura enigmática que alerta o Bill. Acho que você não se dá conta do perigo que corre agora. Jovens vulneráveis, muitas vezes em dificuldades financeiras, orbitando um círculo de homens influentes que as tratam como descartáveis. Assim como Kubrick transforma a exploração sexual em um ritual luxuoso e coreografado, o Epstein envolvia os seus crimes numa camada de glamour. Jatos particulares, o Lolita Express, ilhas privadas, mansões e privilégios reservados a uma elite intocável. Por trás da fachada de luxo, porém, estava algo muito mais sombrio, um sistema que operava nas sombras e que por anos pareceu intocável. A própria estrutura narrativa do De Olhos Bem Fechados reforça essa sensação perturbadora de um mundo fechado e perigosamente exclusivo. O Bill passa grande parte do filme tentando atravessar portas que não deveriam se abrir para ele. Festas privadas, encontros clandestinos, círculos de privilégio que operam longe dos olhos do público. A cada tentativa, ele descobre uma nova barreira, uma nova camada de silêncio, uma nova regra implícita. Há lugares onde certas pessoas simplesmente não podem entrar. E quando ele finalmente consegue penetrar naquele ritual secreto na mansão isolada, a mensagem é imediata e ameaçadora. O Bill não pertence àquele lugar e todos ali sabem disso. Os homens mascarados que controlam o ambiente parecem oniscientes, conscientes de cada presença, de cada movimento. É um sistema fechado, blindado por dinheiro, poder e cumplicidade. Um mundo que se protege de olhares externos. Essa ideia de um clube privado de poder também se tornou um dos paralelos mais citados após o escândalo Epstein. Diversas investigações apontaram para uma vasta rede de relações sociais que orbitava ao redor dele. Empresários bilionários, figuras políticas influentes, celebridades e membros da elite global. Um círculo de prestígio e proteção que, segundo críticos e investigadores, ajudou a manter o sistema funcionando por anos, longe de qualquer responsabilização. Mesmo quando as primeiras acusações surgiram, o caso permaneceu envolto num silêncio quase inexplicável. Em 2006, 20 anos atrás, o Jeffrey Epstein foi preso na Flórida após a denúncia da mãe de uma menina de 14 anos que teria sido levada à sua mansão e paga para fazer uma suposta massagem. A investigação do FBI revelou um padrão muito mais amplo de abuso envolvendo adolescentes. Ainda assim, o desfecho foi muito brando. O Epstein aceitou um acordo judicial, se declarou culpado de acusações reduzidas e recebeu uma sentença de apenas 18 meses de prisão, cumprindo grande parte da pena em regime semiaberto, com permissão para sair da cadeia durante o dia. O acordo foi negociado pelo procurador federal Alexander Acosta, que anos depois se tornaria secretário do Trabalho no governo Trump. Durante anos, o escândalo permaneceu em segundo plano, quase abafado. Foi apenas graças à insistência de jornalistas investigativos e à coragem das próprias vítimas que a história voltou a ganhar força no debate público. À medida que novos depoimentos surgiam, a dimensão do esquema começava a aparecer, e com ela a pergunta que muitos evitavam fazer: como um caso tão grave havia sido tratado com tamanha leniência?
Em julho de 2019, a situação finalmente mudou. O Jeffrey Epstein foi preso novamente logo após o seu avião particular, o Lolita Express, pousar em Nova York vindo de Paris. Dessa vez, o cerco parecia se fechar. Ele foi levado para o Centro Correcional Metropolitano de Manhattan, enquanto promotores federais anunciavam novas acusações relacionadas ao tráfico sexual de menores. Enquanto Epstein era detido, agentes do FBI invadiam sua mansão no Upper East Side, em Nova York. O local foi minuciosamente vasculhado. Armários, cofres, gavetas, compartimentos ocultos, nada ficou intocado. Entre os itens apreendidos estavam CDs contendo fotos de garotas menores de idade nuas, um material que apenas reforçava o que muitas vítimas já vinham denunciando há anos. Mesmo atrás das grades, o Epstein ainda possuía algo extremamente poderoso: informação. Ele conhecia nomes, sabia quem frequentava suas festas, quem viajava em seus aviões, quem aparecia em suas propriedades privadas ao redor do mundo. E naquele momento, com décadas de acusações prestes a explodir em tribunal, ele tinha uma possível moeda de troca: revelar segredos, entregar aliados poderosos em troca de uma sentença mais branda. O problema é que os seus cúmplices não eram homens comuns. Entre as pessoas que orbitavam seu círculo estavam empresários bilionários, políticos e membros da elite global. Homens que, segundo diversas acusações, compartilhavam com Epstein um mesmo universo de excessos, privilégios e abusos. Durante mais de 20 anos, esses interesses caminharam lado a lado. Agora, com Epstein preso e pressionado, essas alianças começavam a rachar. Em algumas sociedades secretas, existe uma lógica brutal quando um membro se torna uma ameaça ao grupo. Ele não é simplesmente eliminado. Em vez disso, ele é confrontado com a sua situação e deixado sozinho com os meios para resolver o problema: uma arma, uma faca ou uma corda. A expectativa silenciosa é que ele próprio faça o que seria considerado honroso. Para os teóricos da conspiração, é exatamente assim que a história do Jeffrey Epstein termina. Na manhã de 10 de agosto de 2019, ele foi encontrado enforcado em sua cela. E aí, todas as alegações contra ele foram arquivadas. Afinal, ele morreu. Segundo as autoridades, o Epstein havia sobrevivido recentemente a uma tentativa de tirar a própria vida e chegou a ser colocado sob vigilância especial. Posteriormente, essa vigilância foi retirada. Mesmo assim, o protocolo determinava que ele tivesse um companheiro de cela, que guardas realizassem rondas regulares e que câmeras de segurança registrassem qualquer movimentação. Mas naquela manhã nada funcionou como deveria. O Epstein estava sozinho na cela, os guardas responsáveis pela ala tinham adormecido durante o turno e as câmeras de segurança que deveriam registrar tudo simplesmente não estavam funcionando. Ao mergulhar no caso Epstein, é quase inevitável esbarrar em histórias e teorias que, à primeira vista, parecem saídas diretamente de um delírio coletivo. Algumas provavelmente são mesmo. Há quem afirme que a morte do Epstein foi forjada e que ele está vivo até hoje. Fotos supostamente tiradas em Tel Aviv, Israel, circulam pela internet, enquanto outros juram tê-lo visto no sul do Brasil. Santa Catarina? Existem também aqueles que acreditam que o Stanley Kubrick foi assassinado por ter revelado em De Olhos Bem Fechados a depravação da elite global. E há ainda rumores circulando a respeito de canibalismo, assassinatos e até envolvimento nos casos da JonBenét Ramsey e da Madeleine McCann. E isso é uma coisa que eu tô vendo tanta gente falando, até no TikTok. O caso da Madeleine foi revelado. Os arquivos Epstein comprovam que os pais venderam a Madeleine para o Jeffrey Epstein ou para algum associado dele. Eu vi muita coisa dos arquivos Epstein nessas últimas 2 semanas quando eu tava fazendo esse episódio. Não, eu já sei. Eu vi coisa que, embaralhou minha cabeça legal. Te deixou mal. E me deixou muito mal. Eu tive crises de ansiedade, eu acordava no meio da noite com crise de ansiedade por causa
das coisas horríveis que eu li naqueles e-mails e nos arquivos e fotos e tal. Agora, não tinha absolutamente nada ali sobre a Madeleine McCann. E as pessoas estão falando como se já fosse algo certo, algo que, tipo, comprovado. Assim, eu acho que os pais dela estão envolvidos, que alguma coisa aconteceu. Acho sim. Vocês já ouviram os episódios, vocês sabem. Agora, dizer que eles venderam ela pro Epstein sem ter prova nenhuma disso, já é dar um passo muito grande. E falar que ele também abusou e foi o responsável pela morte da JonBenét Ramsey, porque tem uma foto de uma garotinha que parece a JonBenét. Eu vi que por acaso o Epstein ele acabou se correspondendo com pessoas chaves antes de coisas gigantes acontecerem, sabe? Sim, antes do 11 de setembro. Não, e a criação de algum subfórum no 4chan que virou, que começou Sim. o alt-right nos Estados Unidos, na galera jovem, tal. Sim. Então, assim, ele realmente parecia dar o peteleco inicial pra muitas coisas. Então, o que realmente, antes disso virar à tona, parecia uma teoria da conspiração maluca, sabe? Tipo, as elites estão por trás de cada pequena coisa que deu errado no planeta. E aí você acha e-mails dele realmente dando petelecos iniciais pra cada coisa que deu errado no planeta. Aparentemente era pra ele estar em um daqueles voos do 11 de setembro e ele teria sido alertado que algo ia acontecer e ele não embarcou. Você não sabia. E tem coisas assim, sabe? Então, assim, já que isso acontece, ele realmente parece estar envolvido em quase tudo de ruim no planeta. Não é muito exagero incluir ele nas outras coisas não solucionadas que estão por aí, famosas que estão por aí, sabe? À primeira vista, tudo isso soa como o enredo de um thriller conspiratório, algo fácil de descartar. Mas a parte mais inquietante da investigação sobre o Epstein não está exatamente nessas histórias, está em outra coisa. A sensação de que, conforme você avança, algumas ideias que antes pareciam completamente absurdas começam a parecer menos impossíveis, como a suspeita de que o Epstein possa não ter tirado a própria vida. Eu vi essas fotos falando que o Epstein está em Israel, está em Tel Aviv. E é um cara... Ou as fotos são dele antigas lá, só com uma barba muito grande, ou é IA, muito bem feito, porque eu ficaria convencida de que ele tá lá vivendo em Israel, protegido pelo Netanyahu, entendeu? Eu não sei mais o que acreditar. É muito bizarro isso, entendeu? As circunstâncias da noite da sua morte continuam sendo difíceis de ignorar. Guardas que deveriam vigiar a ala acabaram adormecendo, protocolos básicos de segurança não foram seguidos e as câmeras que deveriam registrar cada movimento simplesmente não estavam funcionando. Há também episódios estranhos que parecem saídos de um roteiro de cinema, mas que estão documentados. Em determinado momento, por exemplo, o Epstein encomendou 60 tambores de 208 litros de ácido sulfúrico para sua ilha particular. A nota fiscal existe, está lá nos arquivos, e a data chama a atenção. Esse pedido foi feito exatamente no dia que o Ministério Público Federal de Manhattan reabriu a investigação contra ele. O que ele fez com 208 litros de ácido sulfúrico numa ilha particular? Nada disso prova por si só uma grande conspiração, mas quando essas peças são colocadas lado a lado, o resultado é perturbador. A sensação é a de observar lentamente uma cortina sendo puxada, revelando um cenário que sempre esteve ali, escondido à vista de todos. Um mundo de riqueza extrema, conexões poderosas e segredos que circulam muito acima da vida cotidiana. E se parte desse pesadelo for real, as implicações são profundas, porque, nesse caso, o problema não seria apenas o Jeffrey Epstein. O problema seria o sistema que permitiu que alguém como ele existisse, prosperasse e operasse por décadas quase sem consequências, desafiando as nossas próprias ideias sobre poder, política e sobre o que certos membros da elite acreditam poder fazer quando ninguém está olhando, de olhos bem fechados. Olha aí, rapaz! Uma coisa que me irrita muito é que, pelo que as vítimas falam, as piores coisas aconteciam no rancho do Novo México. E essa propriedade foi vendida há alguns anos atrás.
e ninguém nunca inspecionou 1 centímetro daquele rancho. O FBI nunca foi lá, sabe? Nunca mandaram investigadores naquele lugar. E você tá tendo depoimento atrás de depoimento das pessoas falando que sempre as piores coisas que você pode imaginar aconteciam era ali, não era na ilha. Não era no apartamento de Manhattan. E, então, sabe, por quê? Por que ninguém tá investigando nada? Eu sei a resposta, entendeu? Mas me dá muita raiva. Depois de algum tempo, algumas pessoas começaram a se perguntar se De Olhos Bem Fechados não teria sido profético demais. O Stanley Kubrick era famoso pelo perfeccionismo quase obsessivo. Ele podia passar anos desenvolvendo um único filme e exigia dezenas de tomadas para uma mesma cena. O Tom Cruise teve que passar por uma porta, né? Gravar uma cena simplesmente entrando numa porta mais de 90 vezes até o Stanley Kubrick achar que estava perfeito. Era só uma porta. A menininha, a Helena, teve que gravar mais de 100 vezes a cena dela escovando o dente. Hoje em dia, ela tem a gengiva retraída por causa disso. Porque ele queria que ela escovasse o dente e parasse para cuspir durante a escovação, tipo, no meio, e voltasse e terminasse. E mandou ela fazer isso mais de 100 vezes. A garota pequenininha, sabe? Naturalmente, isso alimentou uma suposição comum entre os fãs. Se o Kubrick era tão meticuloso, então cada detalhe do filme deveria ter um significado oculto. Cada figurino, cada objeto, cada linha de diálogo. Foi nesse terreno fértil que uma teoria da conspiração começou a ganhar forma. Segundo essa narrativa, o Kubrick teria feito De Olhos Bem Fechados como uma espécie de denúncia codificada. A orgia mascarada não seria apenas uma metáfora sobre hipocrisia sexual, desejo ou poder, mas uma representação direta de um culto pedófilo que operaria entre membros da elite global. A teoria, então, dá um salto ainda mais dramático. Quando as pessoas erradas perceberam o que o Kubrick estaria revelando, elas teriam decidido silenciá-lo. O diretor teria sido assassinado e o filme posteriormente reeditado. Alguns afirmam que 24 minutos inteiros teriam sido removidos da versão final. E mesmo assim ficou um filme de 2 horas e 40 minutos. Mesmo assim, segundo esses teóricos, o Kubrick teria espalhado pistas suficientes ao longo do filme para que partes da verdade sobrevivessem. O fato do Kubrick ter morrido antes da estreia da obra ajudou a alimentar essas suspeitas. Ele morreu em 99, aos 70 anos, oficialmente vítima de um ataque cardíaco enquanto dormia. Para pessoas inclinadas ao pensamento conspiratório, a coincidência parecia perfeita demais. Um cineasta que supostamente teria exposto os segredos da elite morre subitamente antes de ver o seu filme chegar ao público. A partir daí, surgiram versões ainda mais elaboradas. Algumas sugerem que o Kubrick teria sido envenenado num assassinato ligado a rituais maçônicos ou satanistas, teorias que ecoam os próprios temas sombrios do filme. Como certos venenos podem induzir um infarto durante o sono, dizem esses relatos, seria o melhor método para encobrir o crime. A cultura da conspiração prospera justamente nesse tipo de terreno ambíguo. Uma pausa vira evidência, um talvez vira manifesto. Um exemplo frequentemente citado é um comentário feito pelo Roger Avery, um roteirista que colaborou com o Kubrick durante uma participação no podcast The Joe Rogan Experience. O Roger mencionou que alguns ajustes foram feitos na pós-produção após a morte do diretor. Esse detalhe, relativamente comum na indústria cinematográfica, rapidamente foi interpretado como prova de que o filme teria sido alterado para esconder algo. Mas o próprio contexto deixa claro: filmes frequentemente são finalizados após a morte dos seus diretores. O Roger jamais afirmou que cenas envolvendo sacrifícios de crianças ou redes de pedofilia da elite foram removidas do filme. Esses elementos surgiram depois, adicionados por um público ansioso por uma narrativa grandiosa. Outro detalhe que costuma aparecer nessas teorias envolve o Larry Celona, um veterano repórter policial do New York Post que atuou como consultor de mídia no filme.
O Kubrick chegou a pedir que ele escrevesse um artigo fictício para o jornal sobre a morte da Mandy, a mulher que se sacrifica durante o ritual na história. Anos depois, em 2019, o Larry Celona foi também um dos primeiros jornalistas a noticiar a morte do Jeffrey Epstein na prisão. Para alguns teóricos, essa coincidência pareceu significativa demais. O próprio Larry, no entanto, tem uma explicação bem menos dramática. Ele cobre as notícias policiais para o maior tabloide de Nova York. Então não é exatamente surpreendente que ele tenha recebido essa informação primeiro. Existem, de fato, algumas conexões reais que acabam alimentando esse imaginário. O Kubrick dirigiu Lolita em 62, romance que o Epstein gostava de exibir em todas as suas propriedades. Por que será? O Marvin Minsky, o consultor do Kubrick em 2001, Uma Odisseia no Espaço, foi citado décadas depois em documentos relacionados ao caso Epstein. E o baile mascarado do filme foi parcialmente inspirado por um famoso baile organizado pela família Rothschild nos anos 70. E a atriz principal de um dos filmes do Kubrick, se eu não me engano, do Barry Lyndon, que ele fez, acho que em 72, mais ou menos, estava presente no baile. Então, no baile original. No baile original da família Rothschild. Então, ela pode ter contado para ele como foi a festa. Mas muitas das alegações mais sensacionalistas simplesmente não têm qualquer base documentada. Não há evidências de que figurantes do filme representariam o Jeffrey Epstein ou a Ghislaine Maxwell. E eu vi essas fotos circulando muito por aí essa semana. Também não há provas de que a cena da loja de brinquedos simbolize tráfico de crianças. E tampouco existe evidência de que o Kubrick tenha sido assassinado por causa do filme. Em grande parte, essas interpretações surgem de algo muito humano, a tendência de reconhecer padrões quando já estamos emocionalmente convencidos de que eles existem. A famosa história dos 24 minutos perdidos segue exatamente essa lógica. Algumas versões dizem que essas cenas conteriam um ritual satanista explícito. Outras falam em canibalismo, sacrifício humano ou abuso infantil. Mas nenhum segundo dessas supostas sequências jamais apareceu. A própria filha do Kubrick já afirmou publicamente que esse material não existe. E não é a filha cientologista, não. É a outra filha. Ele tinha 3 filhas, tá? Porque se fosse a filha cientologista, eu não ia acreditar na afirmação dela, não. Ainda assim, muitos preferem acreditar que ele permanece escondido em algum arquivo secreto, que um dia esses 24 minutos serão descobertos. Kubrick, envolto numa aura de mistério, reservado, obsessivo e notoriamente desconfiado dos estúdios, acabou se tornando o protagonista perfeito para esse tipo de narrativa. Na imaginação conspiratória, ele não parece alguém que simplesmente morreu. Ele parece alguém que foi silenciado. Nesse roteiro alternativo, o vilão seria a Warner, acusada de entrar em pânico após a morte do diretor e remover cenas que exporiam esses rituais sexuais da elite. Mas não existem roteiros alternativos, filmagens verificáveis ou documentação que sustente essa história, apenas rumores repetidos tantas vezes que passaram a soar como fatos. Eu admito que algumas comparações entre o filme e acontecimentos posteriores são difíceis de ignorar. Em De Olhos Bem Fechados, o ritual acontece numa mansão isolada, acessível apenas por convite e senha. O mundo do Epstein também operava em espaços controlados. Ilhas privadas, mansões em bairros exclusivos, aviões com listas restritas de passageiros. O poder, em ambos os casos, raramente é exibido de forma explícita, ele age nos bastidores. No filme, o protagonista não é ameaçado diretamente com a morte. Dizem para o Bill, com calma, que esquecer seria a decisão mais sensata. As acusações envolvendo o Jeffrey Epstein revelaram dinâmicas semelhantes: pressão legal, intimidação, acordos de silêncio e a sensação persistente de que as consequências raramente alcançavam os mais poderosos. Os personagens do Kubrick acreditam agir livremente até perceber que as regras daquele mundo foram escritas muito antes da sua chegada. Relatos sobre o círculo do Epstein descrevem algo parecido.
consentimento obscurecido por manipulação, dependência e profundas assimetrias de poder. Essas semelhanças são reais o suficiente para causar desconforto, mas também são amplas o suficiente para serem universais, porque no fim das contas é assim que o poder costuma funcionar, tanto na ficção quanto na vida real. O Stanley Kubrick não foi assassinado por tentar expor uma verdade secreta. Riqueza e poder inescrupulosos tendem a tratar pessoas como mercadorias, e mercadorias são mais úteis quando continuam disponíveis. Assassinato já é muito barulhento. A ideia de que conspiradores teriam matado Kubrick e removido 24 minutos do filme De Olhos Bem Fechados para desviar a atenção da obra desafia até a lógica cínica do próprio poder. E, francamente, se alguém viu material suficiente para cortar 24 minutos, provavelmente viu o bastante para concluir que o filme talvez ficasse melhor numa segunda assistida. Segundo o Washington Post, a produção de Olhos Bem Fechados foi amplamente documentada, e a saúde debilitada do Kubrick era conhecida por quem trabalhava com ele. O jornal afirma que o diretor estava com a saúde frágil e morreu por esse motivo, descartando a hipótese de crime. A suposta existência de 24 minutos de filmagens deletadas revelando nomes nunca foi comprovada e sequer faria sentido narrativo dentro da lógica do próprio filme. Como observou um crítico com ironia, se eles assassinaram Kubrick para esconder a verdade, por que permitiriam que o filme fosse lançado mundialmente poucos meses depois? O Kubrick estava menos interessado em nomear vilões do que em expor sistemas. Tanto no filme quanto na saga de Jeffrey Epstein, os mecanismos de sigilo, hierarquia e exclusão são inquietantemente semelhantes, mas esses paralelos são amplos o suficiente para serem universais. De Olhos Bem Fechados permanece uma reflexão inquietante sobre desejo, poder e as máscaras que nós usamos. Não é uma confissão codificada nem o testamento de um delator. A internet pode preferir uma narrativa mais cinematográfica, mas a realidade costuma ser mais ambígua e menos espetacular. Pessoas próximas ao diretor afirmam que o filme reflete fielmente a sua visão. No livro Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick and the Making of His Final Film, do Robert Coker e do Nathan Abrams, o assistente pessoal do Kubrick, o Leon Vitali, relata que o diretor havia finalizado a sua versão do filme e a enviou ao estúdio com uma mensagem simples. É isso aí. O livro também mostra que a equipe de pós-produção seguiu cuidadosamente as anotações deixadas pelo Kubrick sobre trilha sonora e ajustes finais. Se ele pretendia fazer acusações específicas contra indivíduos ou organizações, os seus colaboradores mais próximos nunca souberam. Então, qual é, afinal, a ligação entre De Olhos Bem Fechados e Jeffrey Epstein? Se o filme não é uma chave secreta para expor crimes específicos da elite, o que ele é? O Bill e a Alice alcançam apenas um breve momento de lucidez. É uma vitória pequena, mas reconhecível para qualquer pessoa que já teve a sensação de enxergar algo por trás das aparências. Aquele instante raro em que parece que acordamos de um sonho. Em De Olhos Bem Fechados, o Kubrick mantém os seus personagens suspensos entre realidade e hipótese. E nós, espectadores, acabamos no mesmo lugar. O filme sugere que talvez não exista uma saída clara desse labirinto. O Stanley Kubrick fazia filmes numa época em que a ambiguidade era mais aceita. Hoje em dia, o público está acostumado a narrativas que explicam absolutamente tudo, a personagens que declaram as suas motivações, histórias que resolvem cada ponto da trama. Quando um filme se recusa a oferecer respostas claras, muitos espectadores interpretam essa ambiguidade como censura ou ocultação. Os produtores hoje em dia têm que fazer filme para você assistir enquanto você mexe no celular. Que se você perder alguma coisa, você vai continuar entendendo tintim por tintim do filme. E quando você se sente um pouco mais esperto de ter entendido alguma analogia do filme, algum tema,
ele faz questão de ir lá explicar e esfregar na sua cara Logo a depois. analogia, entendeu? Exatamente. Mas o Kubrick sempre trabalhou de outra maneira. Os seus filmes raramente apontam vilões específicos, eles revelam estruturas. Em De Olhos Bem Fechados, o ritual mascarado não é um documentário, é uma alegoria sobre como o poder se comporta quando não precisa prestar contas. O horror não está no que é mostrado, mas em como é mostrado. A calma da autoridade, a polidez da ameaça, a certeza silenciosa de que existem regras que você jamais poderá ler. A internet prefere a versão em que o Kubrick se torna um mártir silenciado por revelar a verdade. Essa narrativa é sedutora, porque transforma o espectador em cúmplice de uma descoberta proibida. Mas se o Kubrick estava simplesmente fazendo um filme sobre classe social, desejo e humilhação, então assistir a ele não é um ato de rebeldia, é apenas assistir a um filme. E esse papel do espectador é muito menos cinematográfico, entendeu? Reduzir De Olhos Bem Fechados a uma peça de um quebra-cabeça conspiratório acaba sendo injusto tanto com a obra quanto com o próprio caso Epstein, marcado por um desprezo real e devastador pelas vidas de mulheres e crianças. O filme continua relevante quase 30 anos depois, não porque ele revela um segredo específico, mas porque ele expõe algo mais amplo, como poder, dinheiro e acesso criam mundos paralelos dentro da mesma sociedade. O Stanley Kubrick não previu Jeffrey Epstein. Ele só compreendia o tipo de sistema que inevitavelmente produziria alguém como ele. Quem você acha que eram aquelas pessoas? Não eram pessoas comuns. Se eu lhe dissesse os nomes delas, acho que você não dormiria tão bem. É assim que o Victor Ziegler adverte o Bill no final de Olhos Bem Fechados. Mais do que uma ameaça dirigida ao protagonista, a frase funciona quase como um comentário sobre o próprio sistema retratado pelo filme. Um mundo em que poder, riqueza e segredo se reforçam mutuamente e onde vislumbrar a verdade, ainda que por um instante, pode ser profundamente perturbador. Eu vislumbrei a verdade enquanto eu pesquisava para esse caso. E realmente me perturbou demais. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Juliana Rizzo. Não teve muita risada nesse episódio. Juliana Rizzo? Exato. Não foi um episódio tão alegre, né? Apesar de ser um episódio meio que sobre cinema, sobre teoria da conspiração e tal. Foi um episódio, eu acho que, pelo menos pra mim, foi bem pesado de escrever e tal. Então... Mas foi um episódio diferente. Sim. Bem diferente. Eu espero que você tenha gostado, Juliana. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, faça como a Juliana Rizzo. Acesse o Orelo ou o Apoia-se e vem escolher a sua categoria, vem fazer parte do nosso grupinho e escutar os episódios com antecedência. E se você chegou até aqui, né? Porque, como eu falei, se não tiver uma mulher morrendo logo no início, tem gente que já desligou o programa. Sim. Então, se você chegou até aqui, escutando a Marcela falar sobre cinema, tem gente que gosta disso. Cinema e Epstein Files. E Epstein né? Files. Então... Você me diz aí, se você, sei lá, ouviu esse episódio de olhos bem fechados, ou se ouviu ele de olhos bem abertos. Se você viu no YouTube, você tem que ter visto de olhos bem abertos. É verdade. Se né? você assistiu o videozinho, pelo YouTube, viu tal, no YouTube e tal, você tem então, que comentar de olhos bem abertos. Comenta aí se você ouviu de olhos fechados. É isso Se aí. você só escutou e você não viu a minha bela imagem, Porque então é de olhos sempre bem que fechados. tem um episódio esquisitinho, que não morre uma mulher logo no início, a gente inventa alguma coisa pra saber se as pessoas ouviram até o final, né? Então, por favor, avisa aí se vocês ouviram até o final com essa pequena pequena frase, essa pequena senha. Né? Alexandre, você gostou desse episódio? Você gosta desse Eu episódio gostei. diferente, mas eu não sei se Eu você gostei gostou do muito episódio. Eu vou falar uma coisa interessante que quando você falou que ia fazer sobre esse tema, a primeira coisa que eu pensei, obviamente, foi eu tenho que assistir o filme. Eu fiz isso?
Claro que não, quando eu descobri que o filme tinha 2 horas e 40. Eu fiquei assim, não, vou ver. A Marcela tá falando disso há um tempão. Falei, vou ver esse filme sim, vou ver esse filme sim. Aí 2 horas e 40, vou deixar pra ver depois. E aí chegou, sei lá, na semana, eu não vou ver esse filme. 2 horas e 40, eu não tô a fim de ver esse filme. E pra uma pessoa que não viu o filme, eu acho que você... Eu não fiquei boiando, é isso que eu quero dizer. Entendi. Entendeu? Você contou detalhes suficientes e da história que eu não fiquei boiando. E eu imagino que muitos dos nossos espectadores não tenham visto o filme. E também não ficaram boiando. E não vão ficar com vontade de ver o filme porque são 2 horas e 40. Mas estão aí com a sensação de que, olha, conheço a história desse filme, conheço o quanto isso aí pode ou não ter a ver com o que está acontecendo por aí, ou ser uma grande coincidência, ou Sim. estar a par dessa grande teoria da conspiração, que eu acho interessante. Vocês já assistiram De Olhos Bem Fechados? Vocês já estavam cientes de todas as teorias da conspiração envolvendo não só esse filme, como também a pessoa do Stanley Kubrick e outras obras dele? Vocês gostaram desse episódio diferente aí, fazendo paralelos com o que está acontecendo agora e com os arquivos Epstein? Vocês acham que ele forjou o pouso na Lua? Você acha que o Epstein tá vivo? Que o Kubrick forjou o pouso na Lua? Que ele tá em Santa Catarina? Que ele tá em Tel Aviv ou Santa Catarina? Me encontra nas nossas redes sociais, @Detetive do Sofá, ou então deixe seu comentário aqui no Spotify, aqui no YouTube, onde quer que você esteja escutando esse episódio, e vem me dizer se você gostou, né, desse episódio meio diferente, e se você escutou ele de olhos abertos ou de olhos fechados. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.